Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Então, queridos, estamos estudando durante todo o sexto ano sobre os antigos povos, os povos da antiguidade. Nós estamos estudando sobre a época da antiguidade e vários povos. Agora nós vamos estudar sobre os gregos. Vamos estudar sobre a Grécia Antiga. Muito interessante a Grécia. Quando você fala em Grécia, lembra de quê? Os Jogos Olímpicos, eles iniciaram na Grécia, né? Começaram lá na cidade de Olimpo. E muitas coisas, tipo o alfabeto dos fenícios foi colocado vogais pelos gregos e depois ele veio vindo, passou pelo alfabeto latino e chegou até nós. Então, palavras também que a gente usa hoje em dia, que também vêm do grego. Nós usamos no português, por exemplo, filosofia. Filo é uma palavrinha grega que significa amigo, amizade, amor. E Sofia significa sabedoria. Filosofia é amor à sabedoria, ter amizade com a sabedoria. Então, até palavras que a gente usa vêm também do grego. E a gente vai estudar então sobre a Grécia Antiga. Vamos conhecer como é que era, onde era, como que as pessoas viviam naquela época e coisas interessantes que vêm até hoje. Democracia, outra palavra que vem do grego, que foi inventado lá na Grécia também. Demo significa povo, cracia, governo. Democracia, governo do povo, certo? Então, para a gente começar o nosso estudo sobre a Grécia, a professora vai contar uma história bem interessante que aconteceu há muito tempo, como toda boa história, e essa história está registrada na Bíblia, em Atos, capítulo 17. Lá em Atos está escrita essa história. Você lembra que na Bíblia tinha o apóstolo Paulo, um homem de Deus que começou a levar evangelho, levar a palavra de Deus para todos os lugares. Ele viajava a pé, viajava de cavalo, viajava de barco e ia levando a palavra de Deus, ensinando que Jesus é o Messias, é o ungido de Deus, o salvador das pessoas. E ele ia ensinando isso em todas as partes que ele ia. E ele viajou também para a Grécia. E lá ele chegou numa cidade chamada Atenas. Atenas era uma cidade grega. E ele está lá em Atenas e ele começou, antes de começar a falar de Jesus, ele começou a passear na cidade, olhar a cidade. E sabe o que ele viu? Ele viu muitos templos para deuses estranhos. Ele viu muitas estátuas de deuses. Ele viu muitos monumentos para os deuses. Ele ficou assim, nossa, aquilo até deu um revolto assim dentro dele, porque aquilo era tão ruim, tantos deuses, porque os gregos antigos, eles tinham muitos deuses, uma infinidade de deuses, e faziam templos e monumentos e oferendas para todos esses deuses, os deuses da mitologia grega, tá? E ele então, depois de passear pela cidade, ele começou a falar sobre Jesus para um, para outro na sinagoga, para os judeus, também para alguns outros que não eram judeus. Aí convidaram o apóstolo Paulo para ir falar lá no Areópago. No Areópago. No Areópago era um lugar onde que as pessoas gostavam de discutir ideias, conhecer novidades, coisas novas. E quando vinha alguém diferente, que nem o Paulo, era convidado para falar ali, para eles ouvirem, porque eles gostavam muito de pensadores, de filósofos. Então, o apóstolo Paulo começou a falar. Só que ele precisava realmente de sabedoria de Deus. Como é que ele vai falar num povo tão idólatra, que tinha tantos deuses? E ele teve realmente sabedoria. O Espírito Santo deu sabedoria para ele, porque ele começou a falar assim: eu estive andando pela cidade de vocês e eu vi que vocês são muito religiosos. Enquanto eu andava vendo tantos templos e monumentos, eu encontrei um monumento que tinha escrito assim: ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido que está lá naquele monumento
e vocês adoram sem conhecer, é esse Deus que eu vim aqui falar para vocês. É o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que dá o ar que a gente respira, é o Deus que faz a gente estar vivo, e é esse Deus que nós devemos servir. E ele mandou Jesus, o Messias, o ungido, o Salvador. E aí ele começa a falar sobre Jesus para as pessoas. Olha só que sabedoria ele teve, né? De começar falando daquele altar que ele viu. Os gregos tinham tantos deuses, tinham medo de ter mais algum deus que eles não sabiam e podiam estar deixando esse Deus chateado, que fizeram um altar para o Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo usa esse monumento para falar do Deus verdadeiro. E é esse Deus verdadeiro, é o Deus que nos fez e que nós servimos e nós amamos, né? Então, queridos, preparados para estudar sobre a Grécia? Essa semana, fundamentação, as primeiras atividades, e na semana que vem a gente então vai pegar o avião, né, entre aspas, e viajar até a Grécia para conhecer melhor. Uma ótima semana de estudos para vocês. Um abraço.